Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça, nosso Criador dos céus e da terra. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, e você já me conhece. Estamos aqui para mais um vídeo da graça de Deus. A escatologia consumada, a escatologia plena, aquela que abre o leque e traz a você as revelações da graça de Deus. Muito bem? Eu quero pedir que você continue se inscrevendo no nosso canal, você continue deixando seus likes para o fortalecimento do nosso canal, você continue compartilhando os estudos, os ensinos, você continue também deixando seus comentários e nunca se esquecendo de deixar lá ativando o sininho, tá bom, meu querido? Meu querido, o vídeo de hoje, eu quero ler aqui Lucas capítulo 17, versículo 22 e até o 25. Nós vamos fazer uma comparação aqui. Lucas 17, 22 ao 25, onde fala assim. Vamos começar do 20 até o 25. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não vem com aparência física, nem vocês vão conseguir dizer, eis que Cristo está aqui, ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou dentro de cada um de vós. Então disse aos seus discípulos: dias virão em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não vão conseguir. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigas, porque como relâmpago sai do Oriente e se mostra até a outra extremidade no Ocidente do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou o Filho do Homem no seu dia. Mas, preste atenção no 25, mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Tempo verbal aqui era aquela geração que ele estava vivendo. Agora vamos fazer uma comparação aqui. Esse Lucas 17, 20 ao 25. Vamos fazer uma comparação com Lucas 21, 31 e o 32. Lucas 21, 31 e o 32. Observe uma coisa que interessante. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo aos judeus, que não passará esta geração, a geração que ele estava vivendo, sem que tudo isto aconteça. Você entendeu? Meus queridos, eu fiz algumas anotações, e olha que eu não sou muito bom de anotação não. Eu me perco todinho. Quando eu faço anotação, às vezes eu me perco todinho para gravar um vídeo. E eu prefiro acreditar... Não, falei errado. Eu ia falar que prefiro acreditar na minha mente. Não, falei errado, perdão. Mas às vezes, eu prefiro confiar na minha mente. Eu sei que isso não é muito bom, mas eu não sou muito de fazer anotação. Mas nesse vídeo aqui específico, eu fiz várias anotações. Então, meu querido, a primeira coisa que eu quero falar para você, o sistema religioso, ele preocupado com o dinheiro,
ele não prega as revelações da graça de Deus, de tanta preocupação com o dinheiro. Agora, quem defende isso aqui precisa vender livro. O que eu estou falando que eles defendem? A doutrina futurista. Por que os futuristas precisam defender a ideologia futurista deles? Porque eles precisam vender livros. Eles precisam continuar enganando o povo. Então eles precisam continuar com isso. O dispensacionalismo, os futuristas, os pré-tribulacionistas, então os amilenaristas, que é aqueles que não acreditam no milênio literal. Então, vocês que não entenderam nada, é um recado para vocês. Vocês que não entenderam nada sobre a natureza do reino de Deus, de Lucas 17, 20 e 21, o reino, ele não é literal, meus queridos. Vocês, futuristas, o reino de Deus, ele não é literal. Ele é espiritual. O problema de vocês é que vocês não entendem nada sobre a graça de Deus. Vocês não entenderam nada sobre a natureza do reino de Deus. E é tanto verdade que vocês inventaram tanto ismo. Vocês inventaram tanto ismo para a teoria de vocês, para o sistema de vocês, para as doutrinas de vocês. É tanto ismo que vocês inventaram que o povo dentro da religião está igual cego no tiroteio. É vocês que estão fazendo a cabeça do povo desandar. São vocês futuristas, vocês amilenaristas, vocês que são pré-tribulacionistas, vocês que são pré-milenaristas, vocês que são futuristas, vocês que são dispensacionalistas. Então vocês estão fazendo a cabeça do povo assim, ó, igual cego em tiroteio. Então é tanto ismo que vocês inventaram, que vocês estão deixando o povo assim, ó. Então, meus queridos, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado, o dispensacionalismo progressivo. Então todos essas teorias e essas linhas doutrinárias, irmão, tem causado um prejuízo, mais um prejuízo ao reino de Deus, que é só a misericórdia de Deus. Então nós precisamos fazer uma análise de Lucas 17, 20 ao 25, sobre o que Jesus falou. Então, meus queridos, tá vendo? Eu falei com vocês que quando eu faço anotação, eu fico meio perdido. Então, o que acontece? Eu estou tirando a anotação aqui e colocando a outra. Então, o que acontece? Daqui a pouco eu largo as anotações e começo a falar de acordo com a minha mente. Então, por exemplo, daqui a pouco nós já vamos entrar no assunto. O significado, quando você observa o livro de Apocalipse, o significado do termo grego Apocalipse é revelação. Então, o prefixo apo significa levado para fora. Você nunca vai ver ou você nunca vai ouvir isso dentro da religião. E esse prefixo apo, que significa levado para fora, tem o mesmo significado do sufixo kaluma, que quer dizer ou calipse
que significa véu. O Apocalipse, meus queridos, o Apocalipse, o verbo Apocalipse, tanto o prefixo apo e calipse, então significa tirar os véus, significa mostrar o oculto. Então, se você observa, ensinar, além de tirar o véu, mostrar o oculto, é ensinar. Agora, os teólogos, eles nada entendem, eles acham que entendem, mas eles nada entendem de escatologia, porque eles mesmos, eles se dividem pelo ego em três principais grupos: os preteristas, que acreditam que tudo já aconteceu, o nosso caso, que nós somos preteristas, que nós acreditamos que tudo já aconteceu. Por quê? Todos os tempos verbais das profecias bíblicas, todas elas estão de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras. Todas as profecias estão na colocação verbal do passado e não do presente nem do futuro. Mas os teólogos, eles acham que entendem de escatologia, mas não entendem. Então, nós somos os preteristas, mas existe os historicistas, que dizem que tudo acontece de acordo com o passado da história. É os historicistas. E tem os futuristas, que defendem que tudo vai acontecer no futuro. Agora, segundo a verdade, sempre está acima de nós. A verdade sempre vai estar, sempre esteve acima de nós. Então, os originais revelam que as confusões se dão por eles desconhecerem o duplo sentido, a dualidade, e não focarem. Alguns teólogos, eles não focam nos judeus. Para quê? Ou pelo menos nesse entendimento sobre o micro apocalipse e do macro apocalipse. O micro apocalipse, para nós, foi lá quando houve os rumores e os rumores. E o macro foi quando aconteceu realmente, literalmente aconteceu o macro apocalipse, lá no ano 70 DC. Então o que acontece, meus queridos? Os amilenaristas pensam que tudo é metafórico, enquanto que os milenistas, eles tomam quase tudo como literal e também místico. Agora, ambos erram, como sempre acontece nas mentiras das tesouras, que não conhece o destinatário, não conhece o estilo textual do autor. Então, assim como os livros de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Joel, Isaías e todos os ensinos de Jesus Cristo sobre o fim. Então, será impossível entender esse livro. Agora, para nós, os preteristas, nós acreditamos que o livro de Apocalipse, ele não foi escrito nos tempos de Domiciano, entre o ano de 90 a 95 depois de Cristo, mas nós, os preteristas,
acreditamos que esse livro ele foi escrito entre o ano de 64, antes do juízo. E tudo que existe desse livro já cumpriu. Então, meus queridos, nós precisamos fazer uma análise desses textos que nós lemos. Por que eu falo isso? Nós vamos observar, deixa eu com as minhas anotações aqui, coisa que não é muito das minhas características. Mas nós precisamos entender uma coisa. Tá vendo, irmãos? Minha anotaçãozinha aqui, ó. Pra vocês verem que não é mentira, ó. Ó, anotaçãozinha aqui, ó. Viu? Eu fico meio perdido com anotações. Não sou bom disso, não. Confesso que eu não sou bom para anotações. Apesar... Interessante isso, né? Na frente de um vídeo é uma coisa, né? Na frente da telinha é uma coisa. Por trás da telinha é outra coisa. Para quem gosta muito de ler e escrever e não gosta muito de fazer anotações, é interessante. Então, aqui, onde eu li primeiro, Lucas 17, 20 ao 25, nós vamos observar. Lucas, ele narra, segundo a Bíblia, tá bom, meus queridos? Ó, minha biblinha tá aqui, ó. Lucas, ele narra um exemplo aqui. Lucas, ele narra, começando lá no princípiozinho, depois nós vamos chegar aqui, onde nós lemos. Lucas, aqui, ó, ele narra a cura de 10 homens, 9 religiosos que não agradeceram, e apenas um samaritano que voltou para agradecer. Em outro dia, Cristo foi interrogado pelos bíblias da época, os religiosos da época, sobre quando que viria o reino de Deus. Ao que Jesus respondeu: vocês não entendem a Bíblia porque a interpretam materialmente. O reino de Deus não será visível. Lucas 17, 20 e 21. Ele está dizendo isso. O reino de Deus não será visível, porque ele não é um reino metafísico, ou ele não é um reino físico, literal. Ninguém, nunca ninguém, Jesus está falando isso, Lucas 17, 20 e 21, nunca ninguém dirá: aqui está o reino, porque o reino do Criador já está aqui, bem diante de vocês. Eu estou parafraseando. Depois disso, falou somente aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês terão saudades de mim em carne, mas vocês não me verão mais. Muitos desses dias dirão: Jesus voltou, ele está aqui, ele está ali, ele está ocular. Isso é ele que está falando. Muitos desses dias dirão, mas Jesus está falando: vocês, muitos desses dias vão dizer que Jesus voltou, que Jesus está aqui, Jesus está ali, mas não acreditem neles, não acreditem nessas pessoas, pois a minha volta será como um relâmpago que brilha do norte ao sul. Isso era porque alguns judeus já apregoavam isso há 2000 anos atrás,
Mas Jesus está falando que o reino dele não viria, não veio, eu posso usar o verbo veio, em forma física. Jesus está falando aqui, não acreditem nele, porque a minha volta será como um relâmpago que brilha de norte a sul. Mas primeiro eu vou ser rejeitado e morto por esta geração. Não é isso que está dizendo aqui? Primeiro eu vou ser rejeitado por esta geração. Esta geração qual? Daqui a pouco nós vamos responder. Então, meus queridos, tudo que nós temos ensinado é realmente a palavra de Deus. Ela está confirmando aqueles ensinos de Mateus 24, Marcos 13, que, segundo a palavra, Cristo, segundo a palavra de Cristo, Mateus 24 e Mateus 13, de que Cristo e Anticristo era uma expressão para eles, para os judeus, para aquela geração, e que ele só voltará ou voltaria depois do micro apocalipse. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, rumores e de guerra. Ouvireis de guerra e rumor de guerra não é a guerra propriamente dita, é só prenúncios de que a guerra realmente iria acontecer, ou o juízo iria acontecer. Então, Cristo está falando aqui que ele só voltaria depois do micro apocalipse. Então, a má interpretação disso, ou a má interpretação da fala de Jesus aqui, levou os discípulos, pasme você, levou os discípulos a duvidarem 3 vezes quando ele ressuscitou. Eles achavam que, duvidando dele, do próprio Cristo, eles estavam obedecendo o alerta do próprio Cristo que ele havia dado. Então Jesus, ele revela então que, como nos dias de Noé, lembra disso? Como nos dias de Noé, é uma comparação para o micro apocalipse do ano 70 DC. Como nós já ensinamos isso em outros vídeos, quase todos usam estas expressões, meus queridos, referindo-se para hoje, como se estivesse acontecendo hoje, ou como se tivesse de acontecer. Infelizmente, os cristãos de hoje vivem uma fantasia bíblica. Lembre-se da mulher de Ló, aquele que naqueles dias, no ano 70 DC, quiser tentar salvar a sua vida, ele vai perder. E quem perder a sua vida, isto era para acontecer, e aconteceu essa profecia no ano 70 DC. Quando ele disse assim, lembre-se da mulher de Ló, aquele que naqueles dias, no ano 70 DC, quiser tentar salvar a sua vida, vai perder. E isso não é o que Flávio Josefo relata no seu livro, A História dos Hebreus, e foi editado e publicado por uma casa publicadora, ao qual sustenta a doutrina futurista, meus queridos. Agora, pasme você, eles têm ideia do que aconteceu no ano 70 DC, eles sabem, mas sustentam a doutrina futurista, porque tem que vender os seus livros, tem que vender as suas edições, tem que vender as suas publicidades, mas eles sabem que isso já aconteceu. Então Jesus está falando,
naqueles dias, é o micro-apocalipse do ano 70 DC. 2 pessoas estarão na cama, outras 2 estarão moendo, outras 2 vão estar no campo, e uma será tirada, a outra será deixada. Deixada aqui, se você observar, como foi nos dias de Noé, em que uma será levado é quem se perdeu no dilúvio, deixado é quem não se perdeu no dilúvio. Então, deixado aqui é quem escapou do juízo, levado é quem se perdeu no juízo, é quem morreu, é quem pereceu no juízo, é quem deixou de existir no juízo. Você está me entendendo, meus queridos? Então, quando a Bíblia fala, 2 vão estar no moendo trigo, e 2 vão estar no campo, uma será levada e outra será deixada. Levado é a que se perdeu, deixado é a que continuou em vida. Agora, milhões, meus queridos, de cristãos, pasme você, que essa notícia é muito triste. Milhões de cristãos usam esta passagem para a fantasia do arrebatamento. Você acredita nisso? O texto, ele é muito claro, ele é muito límpido, ele é muito cristalino, queridos. É só ler, dando valor a cada palavra. Então, se você observar aqui, meus queridos, se você pegar para observar aonde nós lemos Lucas 17, o 20 ao 25, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus de quando haveria de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência física, visível. Nem vocês vão conseguir dizer, eis que Cristo está aqui, ou eis que Cristo está ali. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós, ou vocês. Então disse aos seus discípulos, dias virão em que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não vão conseguir. Alguém vai dizer para vocês, eis que Cristo está ali, do jeito que a religião faz. A religião fala assim, venha para a nossa igreja, porque aqui Deus fala melhor. A outra religião, denominação, fala assim, venha para a nossa. É assim que eles falam. Venha para a nossa igreja, porque aqui Deus vai falar com você. Olha isso aqui. Eis vão te dizer, eis que Cristo está aqui, ou Cristo está ali. Não vades. Quer dizer, não vão após esse povo. E nem vocês sigam esse povo. Porque como o relâmpago sai do oriente, ou ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será. Olha, assim será. É uma metafísica, é uma metanoia, é uma transformação, é uma comparação. Agora, você quer uma comparação, uma analogia melhor do que essa, falada pelo próprio Cristo? Você quer melhor do que isso? Quem não aceita isso, está chamando o Filho de Deus de mentiroso na cara dura. E sabe quem está fazendo isso? É os teólogos de carteirinha. Por favor, meus queridos, vocês não tomam vergonha na cara de vocês, não? Seus teólogos de meia tigela, seus teólogos fajutos, que precisam vender apostilas
precisam vender mentiras, precisam vender livros que futurizam a volta do Filho do Homem. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Vocês são irresponsáveis. Vocês enganam o povo usando a Bíblia. Vocês arrebatam da Bíblia o que é importante para as pessoas saber e jogam de goela adentro. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até não concordar comigo, mas eu tenho o direito, tá? Eu tenho o direito de mencionar isso aqui, tá bom? Tem ou não tem? Eu tenho esse direito, meu querido. Eu tenho esse direito. Tenta refutar isso aqui. Tenta refutar isso aqui. Agora, prestem bem o que Jesus falou. Vocês tomam vergonha na cara, teólogos de Araque, teólogos de meia tigela. Vocês que criticam os ensinadores da graça. Vocês falam, e tem até um aí que está até se elogiando porque fala 2 ou 3 línguas, 4 línguas. Você toma vergonha na cara, rapaz. Você usa os 5 idiomas que você fala, sabe para quê? Para continuar enganando o povo. Vocês tomam vergonha na cara. Nós entendemos muito mal a língua portuguesa e estamos libertando as pessoas da religião, do sistema. Agora vocês ficam se vangloriando que fala 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas, mas vocês são o sistema religioso de 2000 anos atrás. Vocês são os fariseus, vocês são os hipócritas, vocês são os sacerdotes, vocês são os sumos sacerdotes da época da lei. Vocês continuaram sustentando a lei das ordenanças e dos mandamentos para o povo, e vocês se gavam disso. Vocês têm uma conta para prestar com o Criador, tá bom? Olha bem, Jesus está falando assim, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Filho do Homem, não Jesus de Nazaré, não Jesus de Cafarnaum, não o Jesus filho de José e Maria, tá? Aqui é o Filho do Homem, lá de Mateus 16, 28, tá bom? Aprendam teologia. Aprendam escatologia bíblica. Nós não sabemos, não. Nós não somos teólogos de carteirinha, não. Não somos, não. Sabe o que nós somos? Pessoas simples e humildes, que Deus ocultou as revelações aos sábios e entendidos e está revelando aos pequenininhos. É isso que vocês não engolem. É isso que vocês não aceitam. Mas vocês não esqueçam que a sabedoria divina também é uma prerrogativa de Deus. Não é de vocês, não. Vocês que se dizem teólogos, inteligentes, sábios, mas sabe o que vocês são? Sabe o que vocês são? Cães gulosos. Isso é o que vocês são. Enganando o povo, pregando mentira. É isso que vocês são. Agora vocês inventam tanto ismos para o conhecimento de vocês, coisas que o povo não entende, mas aí vocês vão sustentando a doutrina de vocês, vocês vão sustentando o raciocínio de vocês. Para quê? Para manter as pessoas presas dentro do sistema de vocês. Rapaz, não faz isso não. Ensina a verdade ao povo, liberta o povo dessa escravidão. Faça como Moisés, faça como Jesus, faça como agora os ensinadores da graça, faça como Paulo. Pelo menos isso, meus queridos. Pregue a libertação através da graça de Deus. Olha, o verso 25 do capítulo 17 de Lucas. Mas primeiro, olha o que ele fala aqui, Jesus. É necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Teólogo de carteirinha, você entende sobre conjugação verbal? Você entende sobre tempo verbal? Você sabe o que é a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural e do singular? Você sabe o que é que está no presente, no passado e no futuro?
Se você diz que é teólogo, você deveria saber que a conjugação verbal aqui, o tempo, esta geração que foi falada há 2000 anos atrás, não se refere à minha geração e nem à geração futura. A colocação verbal do tempo aqui, há 2000 anos atrás, era a geração presente que Jesus estava vivendo. Ou você é tão ignorante que fala 5 línguas aí? Você é teólogo que sempre pregou mentira ao povo, futurizando os ensinamentos da graça de Deus? Ou você não sabe o que é isso? Então, agora vamos, porque eu quero fazer aqui uma análise de Lucas 17, 20 ao 25 e Lucas 21, 31 e 32. 31 e 32 agora. Assim também, preste atenção no indulto aqui, num burro, o cara que não entende nada de teologia. Eu só sei que teologia é estudos acerca de Deus, porque teo é Deus, logias são estudos e ensinamentos. Isso é a palavra teologia. Acertei, o teólogos de carteirinha? Acertei, ou os sabidos? Ou está errado também? Vou falar com o meu de lá, hein? Vocês me chamar de burro, vou falar com ele, hein? Ó. Agora, patente maior é com o nosso Deus, não é? Patente maior é dele, né? Ele é o general. Você sabe o que é um general, não sabe? Ou você não sabe o que é um general? Então não precisa falar mais nada, né? General é a última patente ou é a primeira patente dentro de uma escala militar? Preste atenção, preste atenção. O meu Criador dos céus e da terra, ele não é tenente, não. Ele não é cabo, não. Ele não é sargento, não. Nem primeiro, nem segundo tenente, não. Não. Ele é o general das hostes angelicais. 30 e 31. Assim também, esse advérbio também, para quem estuda, não para quem lê, para quem estuda é importante. Assim também, quando virdes estas coisas acontecer, não é acontecendo. Quando virdes estas coisas acontecerem, isto quer dizer, esse advérbio, se Jesus está falando, quando vocês virem estas coisas, quando isto aqui começar a acontecer, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade, vos digo que não passará esta tempo ali, era o tempo presente, não era passado e nem futuro, era presente. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Meus queridos, esta geração, observe que e disse aos seus discípulos, Lucas 17, 20 ao 25, está registrado. E disse aos seus discípulos,
dias virão em que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. A expressão esta geração, você pode comparar ela com Lucas 21, e esta geração, ela se repete. Observe que a mesma expressão, esta geração, ela aparece em ambos os versículos, tanto em Lucas 17 como em Lucas 21. Então, se nós perguntarmos assim aos futuristas de carteirinha, qual foi a geração que rejeitou o Filho do Homem? Sabe o que eles vão responder? Com certeza, eles vão afirmar que foi aquela geração e não a nossa. Se você perguntar qual foi a geração que rejeitou o Filho do Homem, eles vão dizer que foi aquela geração que Jesus estava vivendo. Agora, pergunte para eles, experimente perguntar para eles qual era a geração que não passaria sem que todas as coisas acontecessem. Sabe qual é a resposta que os futuristas vão falar? Ou vão dizer? Ou vão responder? Vão dizer que esta geração que não passaria é a nossa. E não é mais aquela. Então quer dizer que os futuristas dizem que a geração que rejeitou o Filho do Homem era aquela. Mas a geração que não passaria sem que todas essas coisas acontecessem, aí eles vão falar que é a nossa. Porque eles dizem que é a nossa geração que está esperando o arrebatamento da igreja. Quer dizer, eles descontextualizam o texto com um propósito: enganar os incautos. Mas quando você lê o contexto todo, Lucas 17, Lucas 21, você observa, a gente percebe que a mesma geração que reprovou o Filho do Homem foi a mesma geração que sofreu o juízo de Deus. Mateus, capítulo 23, do versículo 28 ao 39. Vamos ver se é a mesma geração que rejeitou o Filho do Homem, se não é a mesma geração que passou pelo juízo. Vamos ver se é ou não é. Futuristas, dá o braço a torcer, meu filho. Vocês estão errados. Vocês continuam enganando o povo. Vocês estão fazendo um desserviço à graça de Deus, rapaz. Pelo amor que vocês têm a Deus, se é que vocês têm, aceite. Dá o braço a torcer. Peça perdão em rede social. Peça perdão. Que a linha doutrinária de vocês está errada. Assumam. É a Bíblia que diz, meus queridos. Vocês não entendem nada de escatologia bíblica e enganam o povo dizendo que vocês entendem. Vocês não entendem, não. O problema de vocês é que vocês não são humildes. Vocês não querem reconhecer que a linha doutrinária de vocês está errada. Mateus 23. Perceba aqui se não é a mesma geração. Mateus 23, do 28 ao 39. Eu só vou ler, eu não vou comentar não. Talvez não vou comentar. Mateus 23, a partir do 28. Assim também vós, isso é Jesus que estava, vós
Eu posso trocar o vós, porque isso aqui é um pretérito, eu estou no pretérito, estou no futuro, do tempo que foi falado isso aqui. Então, 28. Assim também vocês, exteriormente, vocês parecem justos aos homens, mas interiormente, isso aqui ele está falando com os hipócritas fariseus. É o contexto. Jesus está falando, conversando. Não é comigo, não. Não. Não é brasileiro, americano, não. Nem inglês, nem francês, não. Está conversando com os hipócritas e os fariseus. Quem são eles? Membros do sistema religioso da época. Assim também vocês, exteriormente, parecem ser justos aos homens, mas interiormente vocês estão cheios de hipocrisia, assim como os crentes religiosos de hoje em dia. Vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês edificam os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos do justo. Olha, além deles matarem os profetas de Deus, além deles adornar os monumentos do justo, eles ainda diziam assim: se estivéssemos vivos no tempo dos nossos pais, não teria sido cúmplices no derramado do sangue dos profetas. Eles estavam se lamentando aqui, mas era tarde demais. Por que era tarde? Eu vou explicar na Bíblia. Assim vocês mesmos, vocês testificam que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Presta atenção nisso aqui. Enchei vós, pois a medida dos vossos pais. Meu Deus, Jesus está falando assim: vocês estão com o copinho cheio. A ira de Deus já está pelo pescoço com vocês. Traduzindo ou fazendo uma exegese, que os pregadores os ensinadores, os pregadores do sistema dizem que a gente não sabe fazer. Mas nós provamos para você que nós sabemos. A gente só não gosta de mostrar e nem de falar, de comentar sobre isso. Serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação da morte, da sepultura, que o bonitinho do João Ferreira de Almeida deixou a palavra inferno, só para enganar. Portanto, eu vos envio ou enviei profetas, sábios e escribas. A um vocês mataram, a outro vocês crucificaram, a outro vocês açoitaram nas igrejas de vocês. E vocês perseguiram de cidade em cidade, quer dizer, além das igrejas deles, chamadas de sinagogas deles, assim como faz hoje com os ensinadores da graça. Você está pensando que nós temos vez nas igrejas deles, nas sinagogas deles? Nananina não, negativo. Por quê? Porque nós somos um desfavor para os pregadores do sistema religioso. Nós prestamos um serviço ao nosso Deus. João 16, não é? Fala isso. Agora Jesus fala assim: portanto, eu enviei na sinagoga de vocês profeta, ensinei sábio, enviei sábio, ensinei escritores, e vocês mataram, vocês crucificaram. Além de fazer isso na sinagoga de vocês, nas igrejas de vocês, se chama de igreja, vocês fizeram isso de cidade em cidade. Assim, comparação, analogia. Assim, recairá sobre vós. Vós quem? Os judeus. Vós quem? Os israelitas. Vós quem? Os hipócritas. Vós quem? Os saduceus, fariseus, sacerdotes do templo. Recairão sobre vós, que é a segunda pessoa do plural. Vós é uma plateia que estava ouvindo ele. E essa plateia eram os saduceus, fariseus, hipócritas. Tá. Recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Cuidado, meu querido. Em verdade, eu digo a vocês, que todas essas coisas vai acontecer sobre esta geração. Mas não é esta minha. Isso aqui foi dito há 2000 anos atrás. É sobre aquela geração, meus queridos. Você me entendeu? Então,
a mesma geração que rejeitou o Filho do Homem é a mesma geração que recaiu sobre eles o juízo de Deus do ano 70 DC. Capite? Entendeu? Meus queridos, faça um bom... Minha reguinha caiu aqui. Faça um bom proveito desse estudo. Graça e paz a todos os ensinadores da graça do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você, meus cooperadores e inscritos neste canal. Obrigado pelos vossos comentários, pelos comentários de vocês. Me ajude, divulgue o canal do nosso irmão Alberto. Dê like com vontade. Divulgue o canal. Vamos fazer esse canal crescer, porque eu admiro tantos ensinadores da graça, e às vezes eu vejo o vídeo deles e fico assim, meu Deus, quando que eu vou ver o meu canal com essa dimensão toda? Você não sabe a felicidade que eu vou estar quando isso acontecer. Mas enquanto o nosso irmão Alberto Lírio é só um canalzinho pequeno, mas que já tem lá mais de 200 inscritos, porque você está me proporcionando isso, eu estou alegre, estou feliz. Você sabia que todo dia eu tenho a curiosidade de ir lá olhar quantos inscritos que eu tenho? Você sabia disso? É porque eu amo vocês. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho excepcional para que este trabalho cresça. Vamos envergonhar os futuristas de carteirinha. Vamos denunciar, porque eles querem continuar vendendo as suas publicações. E eles precisam vender. Por isso que eles não dão o braço a torcer, que eles estão errados. E eles continuam enganando o povo. Você acredita que eles vão dar o braço a torcer um dia? Graças a Deus que tem vários depoimentos de bastante pessoas do sistema, até teólogos, se rendendo à graça de Deus. Meu querido, fique na paz, tá bom? E se Deus quiser, quero te pedir uma coisa para você. Me ajude nos seus comentários aí, se você pretende saber alguma coisa sobre alguma religião, como que começou, como que está hoje atual cada religião. Você mostra aí nos seus comentários, faça. Ah, irmão Alberto, eu queria... tem como o irmão falar sobre religião tal? Por exemplo, hinduísmo, islamismo, catolicismo, cristianismo. Tá bom, meus queridos? Se você tiver alguma curiosidade, deixa aí nos seus comentários, tá bom? E eu vou fazer o possível para te atender, tá bom? Graça e paz. Amém.